Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com você, alcance toda a sua família. Nós falaremos a partir de hoje a respeito dos meios de graça, os meios através dos quais Deus comunica graça às nossas vidas, preparando-nos para a leitura bíblica, para o momento de meditação nas Escrituras. Oremos ao Senhor. Pai, nós agradecemos ao Senhor que tem de maneira especial comunicado a Tua graça aos nossos corações. Agradecemos por renovar esta oportunidade de estarmos juntos com os nossos queridos irmãos em um só Espírito a estudar a Tua Palavra. E nós pedimos que o Senhor nos conceda a orientação espiritual, o entendimento e o fortalecimento na fé. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. O texto bíblico a ser lido, Evangelho de Mateus, capítulo 26, versos 40 e também o 41, nos diz: E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: Então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Uma das principais características divinas e um dos principais ensinos bíblicos é a graça de Deus. Ensino este que é apresentado com uma grande ênfase nas Escrituras Sagradas, especialmente pelo apóstolo Paulo. Princípio fundamental sobre o qual a igreja cristã se desenvolveu. Princípio anunciado na história por servos de Deus diversos. E Agostinho, de uma maneira especial, enfatizou esta doutrina. Doutrina que permaneceu esquecida durante um bom período da Idade Média por várias pessoas, mas ensino que foi enfatizado e que veio novamente à tona por meio dos reformadores no século XVI. Ensino que tem sido um verdadeiro pilar da Igreja Protestante. Ensino bíblico. Nós cremos no Deus que nos salva pela graça, que nos concede o perdão de nossos pecados unicamente pela graça, pelo favor, pela bondade dEle. Afinal, o Senhor Jesus, o Filho de Deus, foi à cruz, se propôs, se prontificou a pagar um preço tão alto, entregando a própria vida pelos pecadores, a manifestação do amor e da graça de Deus. Entretanto, algumas pessoas acabam descuidando na vida cristã, desenvolvendo uma certa indolência, exatamente por compreenderem de maneira superficial a graça de Deus e acharem que de qualquer forma serão abençoadas pelo Senhor, de qualquer forma poderão desfrutar da graça de Deus. O Senhor estabeleceu alguns meios através dos quais nós podemos desfrutar da graça divina. Ou seja, nós desfrutamos da graça de Deus não de uma forma automática, mas precisamos fazer uso de meios estabelecidos pelo Senhor para que possamos viver, possamos desfrutar da graça dEle. E um destes meios é a oração. Por meio da oração, Deus comunica aos nossos corações, comunica às nossas vidas a sua graça. A pessoa descuidada na vida de oração acaba se tornando uma pessoa empobrecida na fé, que não desfruta
graças divinas que poderia desfrutar, mas em função deste descuido, acaba vivendo uma vida espiritual pobre. Este texto bíblico que nós lemos nos relata os momentos de Jesus no jardim Getsêmani, momentos que precederam a sua prisão e crucificação. Naqueles momentos de provas, o Senhor Jesus estava em oração, permaneceu em oração. Os discípulos foram rendidos pelo descuido e pelo sono. O Senhor Jesus ora e, ao mesmo tempo, nos deixa instruções importantíssimas a respeito deste meio de graça que é a oração. O Senhor Jesus nos mostra aqui que existe uma fraqueza real nas nossas vidas. Ele disse: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Existe uma fragilidade espiritual em nós. Nós precisamos da oração, porque o meio estabelecido por Deus para nos fortalecer espiritualmente é a oração. Há, além desta fragilidade espiritual no ser humano, há também uma outra realidade, é a realidade da tentação. O Senhor Jesus nos chama a orar sem cessar. O espírito está pronto, a carne é fraca, e Ele nos orienta a orar para não entrarmos em tentação, para não cairmos em tentação. Somos tentados muitas vezes pelas nossas cobiças, pelas nossas próprias cobiças, cobiçando aquilo que não é divino. Somos tentados por meio do maligno, que de alguma forma procura esfriar na fé as pessoas, desviá-las do caminho do Senhor e impedi-las de frutificar na vida cristã. E quantas pessoas se acham exatamente neste ponto, frias na fé, sem frutificação espiritual, sem compreender a verdadeira essência da fé, que é a nossa comunhão com o Senhor e o nosso serviço a Deus. Tais pessoas vão sendo seduzidas pelo mundo e caindo no laço do maligno. O Senhor Jesus ali estava em um momento de tentação, de fragilidade. O meio que o Senhor Jesus usou para buscar o fortalecimento foi a oração. Ele não apenas nos deixou o exemplo, mas nos deixou também o ensino para que vigiemos e oremos. É a maneira de sermos alimentados espiritualmente. Quem precisa da oração não é Deus. Deus é Senhor de tudo. Quem precisa da oração somos nós mesmos, porque a oração é meio para Deus nos fortalecer, é meio para Deus nos alimentar, é meio para Deus nutrir a nossa vida espiritual. Você tem orado? A oração de confissão, de gratidão, de louvor, de petição, de intercessão. O Senhor Jesus diz: orai sem cessar. É meio de graça que nos fortalece. Pai, nós agradecemos ao Senhor, porque além de prover tantos recursos para nós, de nos abençoar, o Senhor estabeleceu os meios para nós nos apossarmos do que o Senhor tem reservado para nós. E ajuda-nos, Pai, a como nos ensina o Senhor, a orarmos sem cessar. Dá-nos a Tua bênção neste momento e desperta, Senhor, em cada querido ouvinte, amigo, irmão, o espírito de oração. Oramos gratos a Ti em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe e guarde a sua vida. Em espírito, em verdade.
e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, pra te adorar, ó Rei dos Reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, Em verdade, te adoramos, Senhor, te adoramos, Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor, onde flui o